Olá, galera do Se Liga na Educação, professor Marcos de novo, para a gente mais uma aula de Sociologia. E o tema de hoje é um tema essencial, ele vai estar presente no PET do primeiro ano, mas como já afirmei nas outras aulas, são temas importantíssimos e seria muito legal e assim essencial os alunos do terceiro ano revisitar esse tema, que já foi tema de redação e sempre discute algumas questões do Enem, e para isso sempre aquela dica, né? Independente do Enem, é importante para a vida, que é um tema essencial, né? E quando a gente vai falar de família, algumas coisas a gente tem que se perguntar, né? Primeiro, a pergunta óbvia, o que é família, né? Como é a sua família? Qual que é a primeira imagem que vem na cabeça da gente quando se fala em família? Quem são as pessoas que compõem, né? Será que é só pai, mãe, irmãos e os filhos do casal ali? Ou será que a gente pode considerar família outras pessoas que tradicionalmente não estão naquele grupo familiar, né? Então vamos lá. A primeira discussão que a gente eu acho que é a resposta daquela primeira questão, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente fala em família? E isso é muito influenciado pelas representações sociais que se tem, e essa representação acho que é uma coisa que ganha muito destaque, e toda aula de sociologia que você tiver vai aparecer isso, que é essa ideia da propaganda de margarina, né? Que é aquela família ideal, feliz e tudo, que vira um modelo, um estereótipo, que é um modelo perfeito do que seria família, que ele tem muito a ver com outro modelo de família, esse já muito questionado, que é esse que representa a foto, né? Essa é uma foto do Brasil Imperial, onde você tem claramente uma hierarquia constituída dentro do grupo familiar, né? Porque você tem o homem na frente dessa discussão. Enfim, outra coisa também que se discute muito dessas representações sociais é a pouca diversidade que se tem dentro do padrão, né? Então, geralmente são famílias compostas por homens, mulheres, brancas, louras, enfim. E aí você tem toda a discussão sobre qual que é essa representação na sociedade igual a brasileira, que é diversa. E aí, em que medida esse modelo mais que confunde, que problematiza a gente entender de fato o que é família, né? E quando a gente vai falar de família, uma discussão que é indispensável a gente discutir sobre gênero, porque no passado, e aí os estudos mostram, isso não é uma discussão ideológica, mas é uma tentativa de se fazer uma sociedade melhor, você tinha uma sociedade que ela era um lugar de privilégio do masculino. E a gente é só conversar com uma mulher, por exemplo, sua avó, eu converso muito com vó e tudo, e perguntar como é que as relações, se ela acha que naquele tempo as mulheres eram mais ou menos respeitadas na sociedade. E você vai ter uma apresentação complexa desse quadro, porque em alguns casos sua avó vai falar que era melhor, enfim, do passado, mas de forma geral você tem uma queixa, né? Porque o lugar da mulher, um lugar secundário, e a mulher sempre era silenciada nesses discursos, né? Tanto que tem uma autora clássica nessa discussão, que é a Simone de Beauvoir, que ela vai falar uma frase que inclusive já caiu na prova do Enem, todo mundo deve conhecer, que ninguém nasce mulher, se torna mulher. E a profundidade dessa frase está em entender que o contexto dela, porque na época que a Simone de Beauvoir falou isso, era uma época passada onde o lugar da mulher não seria um lugar universitário, de reflexão, e ela ousou ser filósofa, né? Numa época onde a mulher tinha que ser relegada ao espaço doméstico, né? E essa foto ela vai dizer muito, né, dessa tentativa de silenciar o discurso da mulher e entender a mulher como um ser menor dessa discussão, o que é a grande crítica da sociedade patriarcal, né? E outras questões também, e aí a gente já vai caindo para uma questão que a gente vai matizar, ou seja, a gente vai ter uma diversidade, a gente vai perceber o que são as famílias reais. E aí no Brasil, e a gente vai ver isso em estatística mais para frente, você tem uma diversidade grande da questão de família, né? Por exemplo, você pode pegar uma família clássica, mas é uma família bem clássica brasileira, eu trouxe aqui a representação da grande família, né? Que é aquele seriado de televisão, você vai ter uma família que vai ter o pai, a mãe, os filhos, mas você vai ter vários agregados e complexos. Tem outra representação social também que é muito legal, inclusive desconstrói essa ideia patriarcal, que é o Todo Mundo Odeia o Chris, que é um seriado que passa, que é um seriado norte-americano que conta a história do Chris, né, que é um comediante norte-americano. E o legal é que traz um padrão meio da sociedade americana que reflete, né? A Rochelle
é quase uma matriarca nessa discussão, e é interessante, né, porque a função dela, e eu acho que tem muito a ver, pessoalmente, eu tenho experiência pessoal com minha família, né, geralmente as mulheres, elas costumam ser fortes dentro do grupo familiar, a representação do Júlio ali nesse seriado é legal também, mas é legal. O Simpson também é outra representação muito interessante, né, e parece ser sintomático na sociedade norte-americana de como as representações masculinas estão o homem mais secundário, muito preocupado. Óbvio que a gente está generalizando, existem famílias e pais e mães de tudo quanto é forma, mas a gente só está matizando, né? Outra discussão também, e aí um modelo brasileiro que a mídia vem trazer para a gente, e ela vai povoar nosso pensamento, é justamente a personagem da Regina Casé. Nessa nova novela, assim, que discutir cultura, pelo menos na minha área que a gente faz isso, ela mostra muito isso, né? Que é uma mãe que ela teve problema de violência doméstica no passado, ela optou por abandonar o marido que a violentava e ela criou os filhos sozinhos, né? Que a gente vai perceber mais para frente em dados, que é um padrão de grande parte das famílias brasileiras ser chefiadas por mulheres, né? E mais isso, a gente tem a questão da diversidade, né? Esse outro seriado também que vai trazer essa representação e vai dialogar com a realidade, que é a família moderna, ele vai trazer vários modelos, né? Vai ter a família tradicional, com pai, mãe e filhos. Você vai ter uma família recasada, que a gente vai ver na frente o que é, né? Que já vem de outros casamentos, enfim. E você vai ter um casal formado por pessoas do mesmo sexo e que adotou uma criança, que cada vez mais é a realidade da sociedade brasileira e mundial também, né? Outra questão também que a gente vai ver de família, e família é interessante de entender, assim como outras categorias, ela muda no tempo e espaço. E, por exemplo, o modelo de família no Brasil não suporta uma lógica que alguns países árabes têm de romper com a monogamia, ou seja, as pessoas poderem ter mais de um parceiro. E já em outros modelos de família, isso é normal, no Brasil isso é uma coisa inconcebível, mas se você mudar de região, de cultura, enfim, você vai ter. E outra questão também que a mídia tenta trazer é representatividade, né? Esse é um comercial de uma rede de perfumes que tentou matizar também e mostrar outros modelos de família, inclusive que tem mais a ver com a família brasileira, né? Inclusive trouxe uma polêmica que a gente é meio sintomático do racismo brasileiro, né? O fato de ter uma família aparecendo na televisão bem sucedida, uma família negra, causou algum desconforto que mostra sintomas ainda, né? Mas quando a gente cai na área da sociologia mesmo, e a parte que eu acho mais importante dessa aula a gente entender, é que quando a gente vai estudar a sociologia da família, a gente entende que a família, como todo mundo fala, e enfim, é um senso comum, mas um senso comum que também dialoga com a ciência, a família é a base. Porque a família, ela vai fazer parte da socialização primária do indivíduo. E o que é socialização primária? É a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância, e em virtude do qual se torna membro da sociedade. E ela vai organizar esse sujeito. E aí, essa socialização primária, segundo os especialistas, ela é mais importante porque é formada dos valores. E é interessante, e eu gosto de, quando vou discutir com vocês em sala de aula com os alunos, e a gente vai falar de socialização, a gente vai entender que a educação e o processo educativo, tem a questão de eu dizer de palavras, mas também ele tem muito, muito de exemplos. E uma máxima que a gente tem, uma coisa forte, e é interessante a gente entender para nossas futuras relações, por exemplo, futuros pais, futuras mães, futuros tios, que a educação não aceita hipocrisia. E não adianta nada eu falar uma coisa com o meu filho, a criança, enfim, e fazer o contrário. E aí um exemplo que eu gosto de dar sempre nessa discussão é aquele pai, né, que chega para o filho, vai levar ele a primeira vez para a escola e vai falar com a criança assim, ó, o negócio é o seguinte, não fala palavrão com o coleguinha e nem bate no coleguinha. Aí a criança fala, sim papai, tranquilo. E aí o pai pega o carro, vai dirigindo, primeiro corte que tem no trânsito, o pai vai lá e solta aquela coisa. Como é o impacto na mente da criança? A criança fala, peraí, o papai acabou de falar que não poderia fazer isso e fez. Então tem muito disso, né? Outra coisa também, que é uma discussão que é muito forte dentro da sociedade brasileira, inclusive do campo da educação, que a gente tem que problematizar ela também, é que tem inclusive um senso comum dizendo que a escola ensina e a família educa. Essa frase tem problema justamente por a questão seguinte, a socialização primária, ela é feita em vários espaços, e a família realmente é a base, mas todo o contato humano e toda a relação humana ela tem um potencial educativo. E a escola ela não pode se negar disso, porque eu, como professor, a postura que eu tenho na sala de aula, como eu me relaciono, eu estou fazendo esse processo, né? Porque por mais que eu estou dando uma aula teórica aqui, a minha atitude frente ao mundo, ela vai ter reflexo em como as pessoas me leem e como eu sou referência ou não. Então tem essa questão da socialização primária que é importante.
E ela vai trazer uma série de outros problemas, né? Assim, é interessante pontuar que a maioria das famílias ainda é um porto seguro e que as crianças são bem assistidas, mas também a gente, ainda mais quando a gente começa a trabalhar com assistência social e tudo, a gente percebe que algumas famílias não, e é interessante a gente começar a entender e proteger as crianças, né? Inclusive violência doméstica, que infelizmente é uma realidade e tem ainda na sociedade brasileira, ainda tem muito essa ideia de associar a educação à violência. E nós, especialistas sobre essa discussão, a gente entende que quando a pessoa utiliza a violência para educar alguém, ela perdeu o argumento, então ela perdeu o controle sobre a situação. Não que isso não possa ocorrer e tudo, e tem que ter um nazismo frente a isso da discussão sobre educação, mas é interessante os pais ter esse equilíbrio nessa discussão para socialização, os professores, enfim. Eu sou de uma geração que apanhou na escola. E a violência era na escola porque era uma forma de educar as pessoas e hoje isso é uma coisa inconcebível e graças ao bom Deus, né? Já um outro processo de socialização, a secundária, vai ser a outra socialização que a gente tem quando a gente vai para o trabalho e tudo. E é interessante entender como dialoga e como o indivíduo que eu fui formado na primeira infância, por isso que é importantíssimo dedicar a educação às crianças e as crianças investir nessa questão, porque como a primeira infância, o cérebro é muito plástico, ele aprende muito mais. Não deixar a criança na pré-escola, não fazer um investimento, inclusive, tantas famílias como o Estado, né, que a Constituição e a LDB fala que a educação é responsabilidade da família, mas também do Estado, de deixar as crianças assistidas. Não ter pré-escola no Brasil, não ter esse processo, é um crime que a gente não pode cumprir, que a gente não pode deixar continuar ocorrendo, né? E aí, sobre todo esse contexto, vem essa frase, um provérbio que eu gosto muito, e ela diz muito sobre a realidade, como um provérbio africano, que fala que é preciso uma aldeia para se educar uma criança. E é interessante que a gente entenda isso e proteja cada vez nossas crianças, né? E não só nossas crianças, filhos e tudo, mas de forma geral. Eu, como professor, tenho essa função ética e a sociedade, de forma geral, tem de proteger, né? Uma outra questão também, que aí sempre surge, que vem discutir, mas para que definir família? Por que eu tenho que definir família? E a resposta, uma das possíveis respostas, é para definir políticas públicas. Se for perceber, a maioria das políticas públicas que o governo hoje apresenta, ele é voltado para as famílias. E se eu faço uma definição muito restrita do que é família, e falando que família é só o grupo formado de pai, mãe e os filhos biológicos do casal, eu vou excluir mais da metade da população brasileira. Porque a gente vai perceber na realidade, os estudos mostram isso, né? E aí a gente pode observar, por exemplo, o Enem que vocês vão participar, aí tem todo um critério para você concorrer bolsa que vai estar ligado aos critérios, ligado ao perfil das famílias, enfim. E pensar política pública. O Bolsa Família também é um exemplo disso, né? Que é uma política assertivamente mais voltada para as mães e o recurso é destinado para as mães, que é já um indicador dessa questão de maior responsabilidade das mães frente ao grupo familiar. Não que tenha pais, existe pais, inclusive eu pretendo ser um pai super responsável nessa questão, mas a dinâmica da sociedade brasileira é essa, né? Essa discussão eu gosto muito dela, que vai aparecer a próxima, que ela vai dar uma ideia e vai ajudar a gente a entender o passado, né? Que a gente geralmente julga nossos avós, o passado com muito preconceito, e a primeira coisa que a gente vai ter é que as famílias, como eu informei anteriormente, o perfil das famílias muda com o tempo e espaço e, assim, comparar um modelo de família com outro é totalmente diferente. Por exemplo, a gente pode observar dois modelos de família totalmente diferentes. Uma família do passado que era super numerosa. E, geralmente, a gente olha essas famílias super numerosas e a gente pensa com a cabeça do século XXI, a gente com muito preconceito, fala, o que é isso? Como é que a pessoa tem muitos filhos? Eu sempre gosto de dar o exemplo da minha avó, né? A dona Rita teve 18 filhos. Que, geralmente, as pessoas se assustam muito e fala, gente, como deve ser criar os filhos, mas na época da minha avó, isso era uma coisa excelente, porque minha avó vivia no interior e filho na época dela significava, em curto prazo, um lucro a mais adicional, era um investimento a curto prazo que eles iam ter, porque 12 anos o menino já estava na lavoura e como meu avô ele trabalhava arrendando terras, ele alugava terras, assim, a família que tinha 2 filhos, ela sofreu preconceito, falava, tadinho, esse cara pode pegar só um pedacinho de terra, por quê? Ele só tem 2 filhos. Já meu avô ia lá com a sua empresa familiar, com os 18 filhos dele, e pegava um pedação de terra, né? Já no século XXI, que é o século que a gente vive, isso é inconcebível porque filho hoje significa custo, né? Você, seu pai te ama, é um investimento muito grande, mas provavelmente você não vai dar muito lucro para ele no sentido econômico, vai ter um lucro emocional, né? Que você vai entrar na universidade, fazer o curso técnico, vai dar essa felicidade. Mas economicamente não é bom negócio ter vários filhos, porque a escola é cara,
manter alimentação, saúde, bens de consumo é difícil. Então, quando você veio na cidade, você mudou totalmente o perfil das famílias e hoje tem famílias que você tem, assim, a lógica é, se você não tem filho, já tem uma pressão social sobre não ter filhos. Por que você não tem filho? Se você tem um filho, a pessoa vai ficar só com um. Aí você arruma 2 filhos, as pessoas já começam a pensar assim. E agora, quando você cai no 3 filhos, já rola um preconceito, né? Mas vamos rapidinho aqui para a gente concluir essa discussão. Os elementos que contribuem para essa redução da taxa de natalidade no Brasil, e a gente vai apresentar, né? Que dessa mudança de perfil, uma coisa muito importante foi a redução da taxa de natalidade, né? Porque você vai na década de 60, a média de filhos, e minha avó bateu isso muitas vezes, né? Era 6 filhos por mulher. Já na década de 80, isso reduziu para 4. Nos anos 2002 e no 2020, que é o presente momento, a gente está abaixo da taxa de reposição, ou seja, a população brasileira está diminuindo e está ficando mais velha, que é uma outra consequência que a gente vai ter, que essa pirâmide mostra muito claro isso, né? A gente tem uma redução do número de jovens e o aumento do número de idosos, que vai ter um impacto muito forte nas famílias também. Por quê? Porque vai aumentar as pessoas que, bom, estão vivendo mais, estão tendo acesso à saúde, enfim, e essas pessoas, a gente vai ter uma mudança de perfil, porque como a gente tem que cuidar das crianças, a gente vai começar a cuidar dos idosos. E você provavelmente vai poder retribuir o afeto de ter trocado, sua mãe trocou sua fralda e provavelmente, se tudo der certo, você vai trocar a fralda, que é o que a gente está fazendo com a minha avó, o grupo familiar lá. E que bom que seja assim, e já é outro elemento presente, né? Aumento do número de divórcios mudou também totalmente a sociedade, esse modelo de família, porque antes as pessoas casavam, independente da qualidade da relação, as pessoas continuavam juntas. E isso era uma questão de violência doméstica, inclusive tinha aquele ditado antigo popular que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Hoje, com a Lei Maria da Penha e tudo, a sociedade ela evoluiu nessa discussão e hoje, felizmente, violência doméstica, por mais que a gente tenha ainda, todo dia nos noticiários apresente isso, é uma coisa inadmissível na nossa sociedade e a gente tem que lutar para que isso acabe, né? Aumento também do número de lares chefiados por mulheres, que é uma coisa importante, é um dado importante que a gente vai apresentar aqui, que em Minas Gerais, se a gente for observar, quase a metade são lares chefiados por mulheres. Então não faz sentido nenhum basear naquela modelo de família que só tem homem e mulher e as crianças produto dessa relação, né? E por fim também, na última aula a gente falou, a gente vai ressaltar de novo, a entrada da mulher para o mercado de trabalho e a necessidade de ter uma distribuição mais justa das tarefas domésticas, né? E por fim, a gente chega a esses modelos de família, que são vários, a gente já viu nas fotos no começo, né? Que a primeira família, que é o modelo de família, e é importante ressaltar, não tem família certa, não tem família errada, e isso para o ambiente escolar é fundamental, né? Eu, como professor, se eu classifico isso só como modelo de família, por exemplo, imagina a violência que é uma criança que não tem pai, ter o dia dos pais, e todo um discurso, e a gente não ter um acolhimento para essa criança, e como isso causa traumas, né? E esse modelo de família, mas tem a família, que é a família tradicional, que é essa que a gente chama de nuclear simples, que vai ser essa família formada por pai, mãe e os filhos biológicos do casal. Tem a família monoparental, que eu exemplifiquei lá com o personagem da Regina Casé na novela, que é uma mulher, que ela é uma matriarca, que cuidou dos filhos sozinha, criou os filhos sozinha. Tem as famílias recasadas também, que foi um exemplo lá que a gente apresentou, que é cada vez mais comum, né? A pessoa tem uma primeira relação, ela separa e ela casa com outra pessoa e elas convivem junto com os filhos dos outros casamentos, né? Que é um outro modelo de família que a gente tem convivido. As famílias não convencionais, né? Cada vez acontece por exemplo, a menina na escola, isso é muito comum, né? A menina, ela engravida, aí o namorado não assume, enfim, tem esses problemas sociais. E o pai cria, e ela vai ter dentro do grupo familiar o pai, a mãe, os filhos e os netos, que é criado pelo avô. Então, outro modelo. O filho dos pais adotivos, né, que essa ideia de que filho é só biológico, não é a questão. E tem as famílias de casais do mesmo sexo. E aí, para exemplificar essa discussão que a gente tem, que é uma questão jurídica que a gente está discutindo, né? E um exemplo clássico sobre essa família do mesmo sexo e como a justiça no Brasil caminhou sobre isso, é um exemplo clássico, já é antigo, né, que é o exemplo da Cássia Eller, né, que a Cássia Eller era uma musicista, uma cantora famosa no Brasil, ela teve um filho, uma relação heterossexual que ela teve, e depois ela teve uma companheira que, como ela viajava, fazia muito turnê, quem de fato criou o Chicão, que é o filho dela, foi a companheira dela. E a Cássia Eller, no início dos anos 2000, ela morreu.
E aí teve uma briga jurídica porque o pai da Cássia Eller, por questões muito mais econômicas do que pensando na qualidade do filho, requisitou a guarda do menino e foi a primeira vez que a justiça ela escutou o garoto e ela deu ganho de causa e a mãe afetiva, que foi a companheira da Cássia Eller, ficou com a guarda do filho e ficou com o patrimônio. Então, é um caminho que a sociedade tem, que a sociedade moderna tem. Então, para além de discussões ideológicas, a gente tem que ver as famílias reais. Então, essa discussão é uma discussão que a gente vai acompanhar. Tem 2 indicativos aqui de filmes que eu assisti. Esse filme é muito legal, que é o Diário do Bababá, que ele tem no YouTube. Tem o outro filme, Acorda Raimundo. E eu acho que é isso. Então, acho que deu para desenvolver bacana essa discussão. É um tema que tem que ser visitado. E, no mais, muito obrigado.